Olá, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série, onde estamos aprendendo a fazer um jogo plataforma. Hoje eu tô bem animado para esse vídeo, porque a gente vai falar de algo muito interessante. Mas antes eu vou falar o que a gente vai ver nesse vídeo, que é a gente vai programar o ataque do nosso personagem. Ou seja, a gente vai fazer ele atacando o inimigo que a gente programou no último vídeo. Ok? Então vamos direto para o que interessa. E para começar, a gente vai querer colocar a sprite do nosso personagem atacando. A gente vai vir em Sprites, criar sprite. A gente vai chamar de SPR, personagem atacando direita. A gente vai vir em importar. E a gente tem essa sprite aqui. A gente dá um abrir. A gente vem em editar imagem, imagem e converter para quadros. A gente tem 6 frames, vamos ajeitar aqui. E o tamanho dele é 38 por 25. Ok, então converter, sim. E agora a gente tem essa animação. A gente muda isso aqui para 10 FPS, acho que é um valor ok. Ele ataca bem rápido mesmo, talvez 12. Tem que ser uma animação rápida. E essa aqui é uma animação simples, só nosso personagem atacando. E a gente tem que lembrar de colocar o ponto de origem dele no pé do nosso personagem, ok? Então a gente coloca aqui no ponto de origem 10, 21, para ele ficar no mesmo pé do nosso personagem parado e andando. Agora a gente só tem que alterar a máscara de colisão, porque como a gente pode ver, ela é muito grande aqui. A gente vai vir em manual e a gente só ajeita aqui no nosso personagem. Ok, muito simples, rapidinho aqui e pronto. Então a gente vem aqui e duplica a nossa sprite para que ela possa atacar para a esquerda também. Então personagem atacando esquerda. Arrastar aqui para cima. A gente vem em editar imagem, imagem, espelho, todos os quadros. Agora a gente tem nosso personagem atacando para a esquerda. A gente só tem que mudar o ponto de origem para 28, 21 para ele ficar no pé do nosso personagem. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante no Game Maker, que são scripts. Antes de a gente ir para o script, eu quero explicar uma outra coisa também muito importante que envolve os scripts, que é algo que é chamado estados. States em inglês, eu vou chamar de estados porque faz sentido o nome até. E agora vamos entender do que se trata esse conceito. Vamos vir aqui no nosso evento etapa e vamos ver o nosso código de colisão. Ok? A gente tem aqui o nosso código de colisão. E a gente tem aqui, quando a gente aperta a direita, a esquerda ou para cima, ele realiza um código. Mas agora a gente vai programar o ataque do nosso personagem. Então, imagina que a gente atacou com o nosso personagem, só que daí a gente apertou direita sem querer. Ele vai parar a animação do nosso personagem e vai andar para a direita. Então, a gente não vai atacar. A gente vai só andar para a direita. Então, a ideia desses estados é a gente ter um estado para cada ação do nosso personagem. Então, por exemplo, a gente está se movendo, a gente vai estar no estado do nosso personagem se movendo. E daí, quando a gente estiver atacando, a gente vai mudar o estado dele para esse estado atacando, e o código que ele tiver nesse estado só vai acontecer quando ele estiver nesse estado atacando. E quando acabar esse estado dele atacando, ele volta para o de movimentação, ok? Então, assim, a gente tem uma ação do personagem separado em códigos diferentes. Certo? Essa é a ideia por trás desses estados, desses states. E é algo muito importante para a gente ter. E a gente pode também supor que, por exemplo, a gente escreveu aqui o código de ataque. Então, eu vou colocar aqui, eu não vou escrever o código, é só de exemplo. Então, ataque. E aqui eu escrevo tudo os códigos de ataque, ok? Tá tudo aqui escrito, só de exemplo. Daí a gente quer que por algum motivo, quando a gente estiver nesse código de ataque, a gente não possa tomar hit. A gente é imortal enquanto a gente está atacando. E daí, como que, se a gente está executando todos os códigos, seja de movimentação, de ataque e de combate, como é que a gente vai separar quando a gente não pode tomar hit e quando a gente pode tomar hit? Então, se a gente cria esses estados separados, um código em cada lugar, a gente pode só vir aqui e falar:
se eu estou nesse estado atacando, eu não quero executar o código de colisão, ok? É só um exemplo e a gente vai ver melhor como funciona isso agora. Então, a gente vai vir no nosso criar, a gente vai criar uma variável chamada estado, a gente vai dar valor de 0 agora. Por quê? Porque esses estados funcionam com scripts. Vamos vir aqui no script para entender como funciona. A gente vai vir em criar script e adicionar um script. A abreviação que a gente usa para script é SCR e eu vou colocar scripts personagem. Então aqui eu vou colocar todos os scripts que são importantes para o nosso personagem. E aqui a gente já pode ver do que se trata. A gente pode criar uma função dentro do nosso Game Maker. Igual a gente tem, por exemplo, keyboard check. Isso daqui é uma função que o Game Maker traz para a gente. Ou seja, aqui dentro dessa função tem um monte de código pré-programado dentro do Game Maker que checa se a gente está apertando uma tecla. E o que a gente pode fazer com esses scripts é criar as nossas próprias funções. Então, a gente poderia recriar a função de apertar uma tecla, ok? Só que a gente não quer fazer isso porque a do Game Maker já funciona normal. Mas além de criar uma função que não é o que a gente vai fazer ainda, esses scripts servem para a gente guardar nossos códigos. Eles servem muito para organização e a gente pode separar nossos códigos dependendo de qual a gente quer usar no momento, que é a ideia dos estados. Então a gente vai criar primeiro aqui, a gente vai escrever função, ele já veio isso daqui. Então a gente escreve, eu vou apagar e reescrever. Então escreve function, daí a gente coloca o nome do nosso script que a gente quer. Então vai ser scr personagem movendo. Então a gente abre parênteses, abre chaves, fecha chaves. Então aqui a gente tem essa função do nosso personagem movendo. A gente tem esse script que é nosso personagem movendo. E o que a gente quer fazer agora? A gente quer vir no nosso objeto personagem, no etapa, a gente vai pegar todo esse código de movimentação que a gente fez. A gente vai dar um Ctrl X, desculpa, que é para recortar. A gente vai vir no script que a gente criou e só vai dar um Ctrl V. Agora a gente só vem aqui e ajusta, a gente seleciona tudo e dá um Tab. E agora a gente tem o nosso código do nosso personagem se movendo separado em um script próprio para isso. Então aqui eu vou comentar script personagem movendo. Ok? A gente pode diminuir ou aumentar para a gente poder ver. E agora a gente precisa colocar isso dentro do nosso personagem. Se a gente viesse aqui e escrevesse scr personagem movendo, ele está literalmente pegando o código desse script que a gente criou e executando aqui dentro. Então está acontecendo exatamente a mesma coisa do que nosso código estava antes. Então se a gente tem o nosso código assim ou assim, é exatamente a mesma coisa. Mas a gente não quer isso. A gente quer que ele execute um script cada vez, dependendo do estado que a gente está. Então, se a gente está no estado movendo do nosso personagem, nele livre movendo, a gente quer que ele execute esse script. E depois, quando a gente for programar o nosso personagem atacando, a gente vai querer que ele não execute esse script dele movendo, e sim só o dele atacando. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, deixa eu apagar isso aqui já. A gente vai vir aqui no nosso criar e a gente vai colocar no estado dele para ser scr personagem movendo. Só que aqui a gente tem uma coisa muito importante que a gente precisa se acostumar e eu sempre vou ficar falando quando a gente for usar script, que é quando a gente escreve assim o script com o parênteses no final, a gente está literalmente chamando o código que está dentro do script. Então a gente está colocando que o estado é igual a tudo isso aqui. Só que a gente não quer isso. A gente quer que o estado seja igual só essa script. A gente quer que ele guarde a script e quando a gente for executar o código, aí sim ele execute. Então, quando a gente quer atribuir a alguma variável um script, a gente não pode colocar o parênteses, ok? Aqui no estado, a gente tinha colocado parênteses porque a gente está executando todo o código que a gente tem dentro do nosso script, mas a gente tem que colocar só assim se a gente quer o nome do script, sabe? A gente quer pegar qual script é.
E aqui a gente pode ver que ele dá um erro, porque ele não está atribuído a nada. É como se a gente estivesse dando o número do nosso script para a variável. Ok? Então, a nossa variável estado tem dentro dela o script personagem em movimento. A gente quer vir aqui e a gente vai usar uma função chamada script execute. Ou seja, a gente vai executar um script que está dentro desses parênteses. E qual script que a gente quer executar? O estado atual do nosso personagem. Então, a gente vem aqui e vai escrever estado. Ok? Agora a gente pode testar nosso jogo para ver se ele está funcionando normalmente. Ok? Estamos aqui. Nós temos nosso personagem funcionando normal. A gente pode andar, a gente pode pular, a gente pode colidir com o inimigo, ganho de vida. A gente fica piscando. Tá tudo igual estava antes. A única diferença agora é que a gente tem um estado e a gente está atribuindo o código de movimentação no momento para esse estado. Certo? Agora que a gente escreveu essa função script execute, o que a gente pode fazer é, a gente pode com o tempo, dependendo do que a gente quer executar, alterar qual script está associada à variável estado. Então, cada vez que a gente mudar essa variável estado, ele vai executar um script diferente dentro do nosso código. Como aqui a gente sempre vai usar esse código de tomando hit para ficar alterando a sprite do nosso personagem, sendo a gente está atacando ou a gente está se movimentando, a gente pode deixar ela aqui sozinha, ok? Normal dentro do etapa do nosso personagem. Agora vamos fazer o nosso personagem atacando. Para começar, eu quero criar a hitbox do nosso personagem atacando, ou seja, qual é o tamanho do ataque do nosso personagem. Ok? E para isso, primeiro a gente vai criar uma sprite, então a gente vai vir em sprite, criar SPR. Eu vou chamar SPR hitbox, ou seja, é o hitbox que a gente vai usar para checar se o nosso personagem está atacando e colidindo com o inimigo. Eu vou mudar o tamanho para 16 por 16, que eu acho que é um tamanho ok para uma hitbox. Na verdade, eu vou colocar 18 por 18, vai. Um pouquinho maior. A gente vai vir em editar imagem, eu vou selecionar aqui o círculo preenchido e eu vou criar só um círculo preto. Aqui, eu seguro o Shift e criei um círculo preto, certo? A gente só tem uma sprite de um círculo preto por 18 por 18 por 18. Então, eu vou colocar aqui a origem para ser parte do meio centro. E eu vou vir na máscara de colisão e eu quero colocar manual e elipse, ok? A gente pode deixar automático elipse. Ou seja, a gente está criando uma hitbox dele que é igual uma elipse, é um círculo. Então ele está preenchendo exatamente a sprite que a gente criou. Agora a gente tem que criar esse objeto hitbox, ok? Então a gente vai vir aqui, vai criar um objeto e vai chamar de obj hitbox. Ok? A gente vai associar a sprite dele. Um jeito que a gente pode associar a sprite só para ensinar aqui de atalho, a gente pode vir aqui e só arrastar para dentro a sprite que a gente quer, ok? Só um atalhozinho, pode ajudar, pode ser mais rápido. Ok? Então a gente vai adicionar um evento criar e a gente vai adicionar um evento alarme já. E aqui dentro do evento criar, eu vou dar o valor do alarme 0 igual a 1. E dentro do alarme, eu vou escrever instance destroy. Ou seja, como vai funcionar o ataque do nosso personagem? A gente vai fazer que quando ele atacar, ele crie um desse objeto hitbox. E se esse objeto hitbox ele vai durar um frame do nosso jogo, ele vai criar e sumir. E se nesse um frame que ele criou, ele colidiu com o inimigo cebola, ele vai causar 1 de dano com o inimigo cebola. Por que a gente vai usar só um frame? Porque se a gente deixasse, sei lá, 5 frames, ele ia checar esses 5 frames de colisão com a cebola e ele ia dar 5 de dano nela e não 1. Então a gente só, quando ele criar, ele vai receber o alarme dele de 1. O alarme dele por um frame vai subtrair esse valor de 1, vai chegar a 0. E quando chegar a 0, ele vai se destruir. Esse objeto vai se destruir. Ok? Então aqui a gente só precisa adicionar um evento de colisão com objeto inimigo cebola. Ok? Então a gente quer que se ele colida, ele tire uma vida do objeto inimigo cebola. Então, with other
Ou seja, a gente já viu essa estrutura de código que é com o outro, e esse other só pode ser usado em colisões. É uma referência que só funciona em colisões, e ele pega o ID do outro que a gente está colidindo com, que nesse caso é o objeto inimigo cebola. Então, quando o nosso objeto hitbox colidir com o inimigo cebola, ele vai pegar o ID da instância que ele colidiu, do inimigo cebola, e vai tirar 1 de vida dele. Então, vida menos igual a 1. Certo? Então, aqui a gente já criou nosso objeto hitbox, ele vai tirar 1 de vida do inimigo, só que a gente não está criando ainda realmente ele no jogo. A gente não está falando quando é para ele criar uma instância desse objeto hitbox para causar dano no objeto inimigo cebola. Então vamos fazer isso agora. Ok? Então a gente vai vir aqui no nosso script personagem, onde está o nosso código de movimentação. A gente só vai querer que a gente possa atacar quando a gente estiver no código de movimentação. A gente não quer estar no código de ataque e poder ficar atacando, sabe, recomeçando a nossa animação de ataque. Não faz muito sentido. Então, quando a gente está no nosso estado de movimentação, de movimento, no script personagem movendo, a gente vai vir aqui if keyboard check pressed, ok? Então, se a gente apertou a tecla VK espaço, que é a tecla que eu vou usar para checar o nosso ataque, você pode usar qualquer outra tecla que você quiser. Então, eu vou abrir chaves e fechar chaves. O que a gente vai querer que o nosso estado mude para o script personagem atacando. Eu sei, lembrando aqui, muito importante, não pode colocar parênteses no final da script, porque a gente está pedindo o número da script, não chamando o código que vai estar dentro dessa script. Então, importante. E a gente vai agora criar esse script que a gente não criou ainda. Então, function scr personagem atacando, abre parênteses, abre chave, fecha chave, ok? Então a gente só criou esse script. Então, quando a gente apertar o barra de espaço, ele vai mudar o estado do nosso personagem para o que a gente escrever aqui, ok? Só que o que a gente quer fazer também é trocar a sprite do nosso personagem aqui. Como a gente escreveu nesse nosso código, quando a gente anda para a direita, nosso direct é 0, e quando a gente anda para a esquerda, o nosso direct é 1. Então a gente vai usar esse direct para ver para qual lado o nosso personagem vai atacar, ok? Então a gente vai usar o mesmo código dali, if direct igual a 0, a sprite do nosso personagem, sprite index vai ser igual a spr, personagem atacando direita, e else if direct igual a 1, sprite index igual spr personagem atacando esquerda. Então, a gente pode testar o nosso jogo só para ver como funciona isso que está acontecendo. Ok, vamos lá. Ok, a gente está aqui andando, a gente vai encontrar alguns problemas e eu vou numerando ele quando a gente for olhando para nossa sprite. Eu apertei barra de espaço, nosso personagem está atacando, só que a gente tem alguns problemas que a gente vai arrumar. Primeiro, talvez você não tenha visto, mas eu vou voltar aí no vídeo. Quando a gente apertou o barra de espaço, ele não recomeçou a nossa animação desde o começo, igual ele está fazendo agora. Ele não levantou a faca e atacou. Ele já começou atacando. Por quê? Porque quando a gente troca uma sprite do nosso personagem, ele não muda qual o número do frame a gente está. Então, por exemplo, a gente estava ali andando, a gente estava no frame 5. Quando ele foi para o sprite de atacar, ele continuou no frame 5. Então, foi do frame 5 para o frame 6. E ele não recomeçou a animação. Então, primeira coisa que a gente tem que arrumar, a gente tem que recomeçar a nossa animação quando a gente aperta a barra de espaço. E segunda coisa, ele não está voltando para o nosso estado de movimentação. Ou seja, a gente não pode se mover mais. Ele está preso no estado de atacando. A gente tem que fazer ele retornar para o estado. E terceiro, a gente não está criando ainda um hitbox para o nosso ataque. A gente só está mudando a sprite. Então, com essas três coisas em mente, vamos voltar para o nosso projeto e arrumar isso, ok? Primeiro, como eu disse, a gente tem que resetar o frame que a gente está na nossa animação, ok? Então, a gente vai vir aqui e quando a gente apertar o barra de espaço, a gente quer que o nosso image
index seja igual a 0. Esse image index é o quê? É qual é o frame da nossa animação que a gente tá. É uma variável interna do GameMaker que muda qual frame. Então, se a gente colocasse 1, a gente iria para o frame 1, 2, frame 3, 2, 3, frame 3. E a gente quer colocar o 0 porque a gente quer recomeçar a nossa animação. Então, quando a gente apertar o barra de espaço, ele vai recomeçar a nossa animação. A gente vai mudar o estado para o personagem atacando. E ele vai mudar a sprite dependendo da última direção que a gente tinha. Se a gente estava na esquerda ou direita. Ok? Primeiro problema resolvido. Segundo problema, ele não está retornando para nosso estado de movimentação. Para isso, a gente vai querer vir aqui em script, a gente vai criar, a gente vai vir em script, ok? Então, vou escrever scr. E aqui a gente vai criar uma função nova dentro do nosso GameMaker. E vai ser uma função que vai checar se a nossa animação está terminando. Então, a gente vai para o nosso estado atacando. Se a animação do nosso personagem atacando acabou, ele vai voltar para o estado de andando. A gente vai poder se mover novamente. Então, a gente vai chamar essa função nova de script animation end. Ok, eu vou escrever em inglês mesmo, mas se quiser colocar... Tá, a gente na verdade vai colocar fim de animação. Fim da animação. Animacão. A gente não pode colocar acento. Então, script, fim da animação. Ok? E aqui dentro a gente vai colocar o quê? Esse script, essa função nova que a gente vai usar, não fui eu que criei. Eu vou ser honesto aqui. Eu peguei na internet, há muito tempo atrás, quando eu comecei a programar. E agora é um ótimo momento pra gente falar sobre o quê? E muitas vezes, quando você estiver programando e fazendo o jogo, você vai usar coisas que outras pessoas já fizeram. Porque talvez elas fizeram melhor do que você. Talvez elas gostem mais de escrever funções. Talvez você não goste muito, você gosta mais de fazer a lógica dos personagens, programar ali atacando, pulando, enfim. O que é importante de lembrar, você não pode só copiar as coisas e... Primeiro, você não pode só copiar as coisas e tomar como seu trabalho. Isso é errado, isso é feio, certo? Básico. É meio, sem noção. E segundo, o importante é você entender do que se trata o que você está copiando, pelo menos, sabe? Você fazer pelo menos o exercício de ler o que você copiou e tentar absorver o conhecimento que aquela pessoa passou para frente, o que ela escreveu e o que ela quer dizer com aquilo, certo? Tem coisas que eu sou horrível fazendo em programação, eu realmente vou lá, procuro na internet, vejo uma pessoa que é bom em fazer aquilo, eu copio, leio o que está acontecendo para eu absorver o que a pessoa quis passar para frente, a ideia dela. Eu vou estar aprendendo novas lógicas que eu não tinha pensado antes. E eu vou poder usar no meu projeto sem culpa nenhuma. Não tem problema copiar, é normal, é parte essencial de programação. Você vai fazer isso muitas vezes, eu já fiz muitas vezes e tá tudo bem. Não precisa ser orgulhoso de querer fazer tudo sozinho, porque não dá certo também. É meio impossível. Ou se for possível, você é muito bom nisso. E parabéns, você vai se dar muito bem nisso. Então vamos lá, eu vou dar um Ctrl+V aqui na função que eu copiei. E essa função aqui, como a gente pode ver, foi feito por um cara chamado Pixelated Pulp e MindPython. São pessoas muito presentes na comunidade do GameMaker, no fórum no GameMaker. Eles são muito bons no que eles fazem. E aqui ele dá uma uma função toda que ele checa se a nossa sprite acabou. Então a gente não vai ler essa função toda, porque tem muita coisa aqui que a gente não viu ainda, mas eu vou explicar a ideia básica desse código, ok? Aqui ele te dá, a gente vai chamar esse script fim da animação. Se a gente chamar ele sem escrever nada aqui dentro, ele só vai checar se a animação atual do nosso personagem acabou ou não. E quando ele acabar, a gente pode escrever para ele fazer algo. Nesse caso, a gente vai querer que, quando a gente chamar essa função, a gente retorne para o nosso estado do script andando. Ok? Mas o que a gente pode usar essa função de diversas formas diferentes. Aqui dentro, a gente pode escrever qual sprite a gente quer checar que a gente acabe. Por exemplo, a gente está escrevendo... a gente está usando essa função
em um script que tem muitas sprites diferentes. Então a gente pode escrever que uma certa sprite acabou, daí sim a gente pode executar o que a gente quer aqui dentro. A gente também pode checar qual é o frame que acabou, a gente pode checar qual é a velocidade que está indo a nossa animação, que é uma coisa um pouco mais avançada. Mas enfim, essa é a ideia dessa função aqui. Eu vou deixar ela na descrição onde eu peguei ela. Você pode ir lá, copiar e colar dentro do seu projeto. Mas é bom a gente ter em mente que essa função ela serve para a gente checar se uma animação está acabando. Ok? Agora que a gente tem ela, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui dentro da nossa função, do nosso estado, do nosso personagem atacando. A gente vai escrever if scr fim da animação, ou seja, a gente vai usar a função que a gente acabou de pegar, a gente vai abrir chaves, fechar chaves. Então, ou seja, a gente apertou barra de espaço, a gente resetou o frame da nossa animação, a gente foi para o estado personagem atacando, a gente mudou nossa sprite e realizou ela. Nosso personagem atacou. E quando acabar essa animação dele atacando, a gente quer que o nosso estado volte para ser script personagem movendo. Lembrando, não pode colocar parênteses, senão a gente vai estar chamando tudo isso e a gente quer pegar esse nome aqui só. Então, sem parênteses. E lembre-se do ponto e vírgula também. Então, pronto. Agora nós temos nosso segundo problema resolvido, que é ele tá voltando para nossa movimentação quando ele termina de atacar. E agora a gente tem o nosso terceiro problema, que é a hitbox do nosso personagem ainda não. A hitbox que a gente criou de colisão para dar dano no nosso objeto inimigo cebola ainda não está sendo criada. E o que a gente vai querer fazer agora então, a gente vai vir aqui, quando a gente aperta o barra de espaço, a gente vai querer checar em qual direção a gente está para a gente criar ou a hitbox do lado direito ou a hitbox do lado esquerdo. Então a gente vai usar de novo if direct igual a 0, abre chaves e else if direct igual a 1, abre chaves. Aqui a gente está na direita e aqui a gente está na esquerda. Ok? E aqui na direita a gente vai querer criar o hitbox em uma distância da direita do nosso personagem. Então a gente vai vir aqui em instance create layer, a gente vai criar no X mais 20, ou seja, eu vou dar uma diferença de 20 pixels no nosso personagem para criar a hitbox. A gente tem que lembrar que a origem do nosso personagem ele está no pé, então a gente tem que diminuir nosso Y, a gente tem que subir essa origem, esse Y. Então, a gente vai vir aqui de volta no nosso, onde a gente está criando nossa hitbox, a gente vai colocar Y menos 8, porque senão a gente vai criar hitbox no pé do nosso personagem, certo? A gente quer criar no peito dele para frente. A gente vai criar na layer instances, lembra de colocar aspas. A gente vai criar o nosso objeto hitbox. Ok. A gente vai vir aqui, a gente vai escrever a mesma coisa aqui, só que para a esquerda, instance create layer x menos 20, y menos 8, instances e objeto hitbox. Agora, vamos ler tudo o que a gente escreveu nessa ideia do nosso personagem atacando, que é: se a gente está no nosso estado do personagem movendo e a gente apertar barra de espaço, a gente vai resetar a animação, a gente vai mudar o estado para atacando, a gente vai criar a hitbox do nosso ataque. Aqui a gente está criando a hitbox do nosso ataque. Depois que a gente mudar para esse estado atacando, a gente vai querer mudar a sprite do nosso personagem dependendo da direção. Então, se ele estiver olhando para a direita, ele vai atacar para a direita. Se ele estiver olhando para a esquerda, ele vai atacar para a esquerda. E quando acabar a animação de ataque, retornar
para o estado de movimentação. Ok? Então, se a gente usar a função que a gente escreveu agora, que checa se a nossa animação acabou, se ela acabar, a gente vai voltar o estado pro personagem movendo. E aí, vamos lá, vamos testar como está. Na verdade a gente tem que fazer uma coisa para a gente poder testar como está. Que a gente não está falando que acontece nada se o nosso inimigo chegar a 0 de vida. Então a gente não vai poder saber se a gente está dando dano ou não. Eu vou colocar if vida for menor ou igual a 0. Instance destroy. Ou seja, dentro do nosso objeto inimigo cebola, a gente só está falando que se a vida dele chegar a 0, ele tem 3, ele vai se destruir, para a gente poder ver se o nosso hitbox está funcionando. Ok? Temos aqui nosso personagem, vou apertar barra de espaço, ele atacou, parou. Vou atacar para a direita, ele atacou, parou. O nosso fundo é se eu vim aqui... tá, ele tá na frente. Vamos ver se agora o hitbox está funcionando. Ataquei uma vez... Ataquei 2 vezes e ataquei 3 vezes. E o nosso inimigo cebola sumiu. Então a gente está tirando vida dele. Eu acho que a nossa animação de ataque, ela tá... Eu não sei se é o meu FPS dentro do jogo que tá baixo, porque meu computador não é muito bom. Então a gravação tira um pouco de FPS, ou se a animação do nosso ataque está um pouco devagar demais. Mas por desencargo de consciência, a gente vem aqui e dá uma olhada nela aqui no personagem atacando. Ela tá um pouco devagar demais, eu vou mudar só para 14, porque a gente quer que essa animação seja bem rápida, ok? Ok, 14 e... Ok, agora a gente tem uma animação um pouco mais rápida. E agora eu só quero fazer um comentário final que esse tipo de ataque que a gente tá fazendo, ele não é o mais refinado, certo? Porque a gente pode ver que ele tá criando a hitbox logo que a gente começa a nossa animação de ataque. Quando ele levanta a faca, a gente já tá criando a hitbox de ataque. Só que ele é o mais funcional que a gente pode fazer agora. Mais pra frente a gente com certeza vai ver uns tipos de ataque muito melhores, que funcionam muito melhor. Mas tá ótimo pro nosso jogo agora, ok? Ele funciona perfeitamente. Como a gente pode ver ali. A gente só quer fazer uma coisa aqui. A gente não quer que essa hitbox seja visível dentro do nosso jogo. Então a gente só quer tirar o visível para quando a gente atacar, ele não crie uma bola em cima do nosso personagem. Ali a gente não pode ver porque o nosso fundo é preto, então ele estava camuflado, mas quando a gente mudar a cor do nosso fundo, nosso jogo, essa hitbox vai ficar aparecendo grandona na frente do nosso personagem. Você pode deixar ela ligada para você ver qual o tamanho do hitbox e quem sabe ir ajeitando aos poucos. Dependendo de como você quer a sua hitbox, talvez você ache que ela esteja muito grande, muito distante do personagem. Também recomendo, se você quiser fazer isso, você aumentar o tempo que ele vai ficar aparecendo, para você poder ficar vendo ele melhor, não ver só por um frame. Então você pode colocar aqui 60 só para ajustar o tamanho da hitbox, a distância e tudo mais. Isso depende de você. E como agora a gente ainda não consegue ver um efeito no nosso personagem, no nosso inimigo quando ele toma um dano, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, você pode deixar só esse vida menor ou igual a Instance Destroy, que serve muito bem por enquanto, ok? Depois a gente vai fazer ele piscando quando ele toma dano. Então, esse vídeo teve coisa muito importante, que a gente aprendeu estado, a gente aprendeu sobre scripts, a gente aprendeu como fazer as nossas funções, quer dizer, a gente não fez a nossa função, a gente pegou de alguém muito inteligente que fez pra gente, e a gente tem que lembrar de que não tem problema usar algo que alguém fez, desde que você não assuma como seu, né? É o mínimo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, espero que tenham aprendido algo novo. Espero que vocês tenham entendido muito bem essa parte de estado e scripts. A gente vai ver muito mais a partir de agora. Scripts são muito importantes, a gente vai entender cada vez mais o que eles podem fazer. É só questão de tempo, mas a gente está indo muito bem com essa série. Eu tô gostando do desempenho aqui que a gente tá indo, o que a gente tá aprendendo. Espero que vocês também estejam gostando. E é isso. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você gostou, deixa um joinha para me dar um apoio.
Se inscrevam se quiserem ver mais do meu conteúdo. E é isso. Até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.